Pessoal, graça e paz da parte de Deus esteja com todos os irmãos, dando hoje continuidade ao nosso tema Evangelhos. É com muito prazer, quero falar hoje de um assunto muito importante voltado na área ministerial, usando o seu Jesus como exemplo, a qual mesmo Paulo disse, né? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo, revelando que Cristo é o modelo fiel do Novo Testamento. Queridos, quando avaliamos a vida de um obreiro, de um ministro do Senhor, temos que observar e ver se esse obreiro e ministro do Senhor está enquadrado dentro dos padrões da vida de Cristo. Cristo é o modelo do Novo Testamento. O Antigo, tivemos muitos homens como modelo, como Abraão na fé, Ezequiel na espiritualidade, Daniel no alcance revelacional, mas Cristo, no Novo Testamento, ele é o modelo geral para a vida, ministério, ética, todas as áreas de um cristão, desde o ministério até a sua vida comum. Cristo é o exemplo geral. E hoje, querendo falar um pouco sobre esta área ministerial, quero eu usar a pessoa de Cristo, e o texto base que eu tenho para isso é Mateus capítulo 5, versículo 1, diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca os ensinava, dizendo. E aí começa então o sermão da montanha, ou a palavra da bem-aventurança, né? São vários temas nesse aspecto, mas todos eles não estão errados, estão corretos dentro do assunto. Queridos, dentro desse aspecto, quero falar com vocês que a preparação sempre será mais importante do que a apresentação. Muitas pessoas se preocupam com a apresentação, elas dizem, como que eu vou pregar, o que eu vou falar, o esboço delas, existem tópicos, aqui fazer isso, aqui chorar, aqui glorificar a Deus, quando na verdade essa não é a nossa missão. O seu esboço é muito importante, eu uso esboço e respeito quem usa esboço, porque é a prova que a pessoa estudou e pelo menos se preocupou com o culto ou com a mensagem que ela havia de se pregar. Porém, esse esboço não pode limitar a atuação do Espírito Santo. A atuação do Espírito não pode estar limitada em anotações humanas, ou que são até mesmo reveladas por Ele, mas não podemos limitar a atuação deles nisso. O que eu quero dizer? Que a homilética, ela é uma área muito importante. A homilética seria justamente essa apresentação, também conhecida como retórica, que na prática é a arte de falar em público ou a arte de pregar. Só que existe também etapas antes dessa retórica, dessa homilética, que seria a exegese e a hermenêutica. A hermenêutica e a exegese é que darão entendimento e a constância à sua mensagem. Por exemplo, quando eu leio esse versículo, Mateus capítulo 5, versículo 1, quer dizer assim: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte. Que mensagem, o que pregar, o que ensinar nesse texto? Primeira coisa é Jesus. Isso prova que Jesus, em seu ministério, alcançou o nome Jesus. E todo aquele que alcança um nome que chegou à mídia, etc., a multidão virá até ele. Então o texto diz, Jesus vendo a multidão, isto é, depois que ele alcançou um nome, a multidão veio até ele. Nós não vemos multidão com Jesus quando ele nasceu. Nós não vemos multidão com Jesus quando os reis vieram do Oriente. Mas nós vemos multidão com Jesus quando o seu nome foi conhecido, provando o quê? Todo aquele que alcança um nome dentro da igreja do Senhor, internacional ou nacionalmente, eles automaticamente trarão a si as multidões. Só que a multidão não busca o ministro, a multidão busca o nome do ministro. Jesus mesmo disse, vós não me seguis pelo que eu tenho de fazer, ou pela palavra que eu prego, vocês me seguem pelo pão que eu vos tenho a entregar, revelando que, glória a Deus, a multidão, ela não seguia a Cristo por quem ele era, mas pelo que ele poderia fazer. Então, fazendo uma exegese desse texto, percebemos que assim que o ministro alcança o nome, virá a ele as multidões. Só que algo muito importante nesse texto, e lindo na postura de Cristo concernente a isso, é que Jesus não se deixou corromper. Jesus não os deixou seduzir pela multidão, porque ele sabia que a multidão não tinha voz, ele sabia que a multidão não tinha face, ele sabia que a multidão era incerta, ele sabia que a multidão ia oscilar na fé. Então o texto diz, Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte. Por que razão Jesus deixou a multidão e subiu até o monte? Porque o monte é firme, o monte tem face, o monte tem caráter. Os montes do Senhor, eles não se abalam, eles permanecem para sempre. A multidão, com uma luta, com uma perseguição, rapidamente ela se abala. E esse é um conselho ministerial, porque muitos obreiros e ministros do Senhor, eles têm deixado o monte para seguir a multidão. Jesus deixou a multidão para estar no monte, e eles dizem, eu quero discípulo, eu quero pessoas, só que essa multidão jamais poderá permanecer com você, se você não tiver uma vida de oração no monte, se você não for firme como o monte, se você não tiver uma postura como o monte, porque o monte vem chuva, sol, tribulação, não importa, eles estão ali. O próprio texto diz que os montes permanecem para sempre.
Então, Jesus é o nome, a multidão é os que seguem, e o monte representa a firmeza, a postura, a ética de um ministro. E não importa as tribulações internas ou externas que ele passa, ele tem que ser um obreiro firme como o monte. Então, entre a multidão e o monte, Jesus ficou com a multidão. E eu deixo aqui uma pergunta: entre a multidão do seu ministério e entre o monte do seu ministério, qual dos dois você tem escolhido? Qual dos dois você tem optado? Qual dos dois você tem convivido? A multidão não está com você por quem você é. A multidão está com você pelo que você tem a oferecer. Ela não está com você por quem você é. Ela está pelo dom de cura, pelo dom de profecia, porque o povo é interesseiro, a multidão é interesseira. Eles têm um interesse. Você pode ver que quando o ministro deixa de ser usado naquela área, automaticamente o povo deixa, porque o povo não estava com ele por quem ele era, o povo estava com ele pelo que ele tinha. Porque se eu estou com você por quem você é, não importa o que você passa, eu estou com você. Mas se eu estou com você pelo que você tem, o dia que você perder, não tem motivo mais eu estar com você, porque minha proximidade de você é o interesse, dizendo isso na explicação. Agora o monte é diferente, o monte ele é firme, não importa as tribulações que ele passa, ele vai permanecer. E o texto diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, primeira etapa de uma liderança, primeira etapa de uma retórica, primeira etapa de uma homilética perfeita. O que, professor? Se assentar. Primeira etapa aqui é: Jesus, ele alcançou um nome. Segundo, veio as multidões. Terceiro, ele viu um monte. Quarto, ele se assentou, porque Jesus entendeu que se ele não se assentasse para aprender, ele não teria nunca autoridade para falar diante do monte, diante da multidão, e exercer o nome pelo qual ele alcançou. Então muitas pessoas estão enquadradas naquele aspecto do homem tartamudo. Existe uma palavra no Evangelho que diz que o homem ele era tartamudo, ou seja, ele não conseguia falar porque ele não se ouvia. Repetindo, ele não conseguia falar porque ele não se ouvia, ele era tartamudo, ou seja, ele tinha dificuldade na sua fonética porque ele não conseguia ouvir. E essa é a característica real de muitas pessoas hoje, que eles querem falar, mas eles não querem ouvir. Eles querem falar, mas eles não querem se assentar. A Bíblia diz que Jesus chegou até esse homem, puxou a língua desse homem. Jesus lançou uma cuspida na língua desse homem e colocou a língua para dentro de volta, colocou os dedos nos seus ouvidos, e ministrou a cura naquele homem. E quando aquele homem aprendeu a importância de ouvir, quando ele começou a ouvir, então ele começou automaticamente a corrigir a sua fala, porque a fala perfeita, a retórica perfeita, a homilética perfeita está na base do se assentar. O se assentar é ter um professor, o se assentar é ser liderado, o se assentar é saber valorizar a hermenêutica, a exegese, o estudo, a história, a geografia. É muito importante, meus amados irmãos. Não adianta querer. Quando Jesus curou o filho da viúva de Naim, a Bíblia diz que quando Jesus curou o menino, primeiro o menino se assentou, depois começou a falar. Hoje muitas pessoas querem falar, professores que eles se sentem autodidata. Meus amados, existem áreas específicas e especializações, mas muitos eles inventam a resposta porque eles não têm. E na verdade a teologia ela é uma especialização em áreas, porque muitas pessoas dizem: eu conheço tudo, então vamos falar um pouco de arqueologia. Está vendo como essa não é a área de muitas pessoas? Eu conheço tudo, vamos falar um pouco de geografia bíblica? Mas eu não conheço a parte. Então não é assim que funciona, porque a teologia, elas são áreas de especializações, meus amados. Nunca Deus dará tudo a uma única pessoa. Deus nem chama uma pessoa, Deus chama a descendência dessa pessoa. Paulo falou sobre isso em Romanos capítulo 3, que Deus não chamou Abraão, Deus chamou a descendência de Abraão, porque se Abraão caísse, Deus tinha Isaac, se Isaac caísse, Deus tinha Jacó, se Jacó caísse, Deus tinha 12 para poder escolher. Então isso é algo muito importante. A vida de um obreiro, a vida de um ministro, ela tem que ser regada pela exegese, pela hermenêutica, pelo monte, pelo se assentar, pela oração, pela firmeza, pela submissão à liderança. Não é simplesmente sair pregando por aí, meus amados irmãos. Olha a homilia, olha a homilética, a retórica de Cristo. Ele pregava tão bem, mas antes disso, nós vemos que entre a multidão e o monte, ele preferiu se assentar. E muitos não querem sentar mais, porque eles acham que porque a multidão chegou, eles não têm mais necessidade de aprender o texto, de estudar a palavra. E na verdade, o melhor professor e o melhor pregador, o melhor ministro é o eterno aluno, porque ele sempre tem no coração um sentimento: eu preciso aprender um pouco mais. Depois que Cristo se assentou, diz assim, e aproximaram-se dele os seus discípulos. Muitos querem discípulos, mas não querem se assentar. Antes de Jesus se assentar,
antes de Jesus ter os discípulos, ele se assentou, ele alcançou um nome, ele viu a multidão, ele viu o monte, Cristo se assentou, vê o texto, e assentando-se Jesus, aproximaram-se dele os seus discípulos. Ele não precisou nesse dia chamar os seus discípulos, os próprios discípulos se aproximaram dele. Então quando o povo perceber, quando os discípulos perceber que esse líder, que esse mestre, que esse professor, que esse instrutor, ele tem uma vida de se assentar, de aprender, de orar, de buscar, de escolher um monte entre a multidão, automaticamente os discípulos se aproximarão dele. Ele não precisará chamar, os próprios discípulos virão a ele. Depois que os discípulos se sentados assim, e abrindo a sua boca, os ensinava. O próprio Jesus disse, e eu finalizo aqui, que a boca fala do que está cheio o coração. E esse texto diz que depois de Jesus alcançar o nome, ver a multidão, escolher o monte, depois ele se assentar, de chegar a ele, os seus discípulos, fala que ele abriu a sua boca e os ensinava. Ora, se a boca fala do que está cheio o coração, se Jesus abriu a sua boca e ensinou, é porque naquele dia o coração dele estava cheio de ensino. Meus amados e queridos irmãos, a nossa mensagem não é fruto de 5 minutos antes do culto. A nossa mensagem não é fruto de uma mensagem do YouTube ou de algo que nós vemos por aí. A nossa mensagem é resultado de uma vida. Aprenda com todos, ensine a muitos, mas tenha uma vida regada pela palavra de Deus. Se assente, busque o monte, alcance o nome, mas cuidado com a multidão. Busque os discípulos, porque nesse texto eu vejo multidão e eu vejo discípulos. Assim como o princípio de Cristo foi multidão e discípulos, o fim também. Só que lá no fim, a mesma multidão que foi abençoada, curada, restaurada, gritou: crucifica. E os discípulos que foram curados, restaurados, estavam com ele. Então, escolha entre o monte e a multidão. Então, entendendo o texto, quem era o monte? O monte era o coração dos seus discípulos, porque Jesus, entre a multidão e 12, ele preferiu estar com 12. Que Deus em Cristo vos abençoe.